Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom podermos estar aqui conversando acerca da palavra do Eterno. Eu quero tratar de um assunto nessa manhã que ele é muito importante. Quando nós pensamos na pessoa do Davi, do rei Davi, aquele que antecede a linhagem de Jesus, a gente lembra dele, daquele que matou o gigante, daquele que restaurou, a sorte do exército de Israel, aquele que se preocupou em trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. A gente vê esse Davi, um guerreiro, um lutador, alguém de atitude. Só que no capítulo 51 dos Salmos, no versículo 11, ele diz assim: não repulses de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está preocupado com algo aqui agora, naquilo que é a presença do Espírito Santo na vida dele. A maioria de nós acreditamos na Trindade. Todos nós, desde pequenos, somos instruídos, ensinados que existe o Pai, existe o Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. A maioria de nós conhecemos e entendemos melhor a pessoa de Deus, a gente sabe quem Deus é, aquilo que Ele tem que fazer, a gente conhece muito bem e entende Cristo, o que foi a cruz, qual o propósito de Jesus, mas a maioria de nós temos dificuldade de entender a pessoa do Espírito Santo. Em João, no capítulo 15, o texto diz assim no versículo 26: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando a gente lê esse texto aqui de João, a gente vê que essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ela surge, nesse tempo que Jesus está dizendo que viria o Consolador, viria o Espírito Santo. Ele vem como Espírito da verdade. Porque nós conhecemos Deus muito bem, a maioria de nós, conhecemos a Jesus muito bem, a maioria de nós, temos esse sentimento de que Deus é por nós, quem será contra nós, mas nós conhecemos pouco a pessoa do Espírito Santo e a gente consegue entender quem se relaciona com o Espírito Santo, porque essa pessoa, a primeira coisa que ela faz na nossa vida é trazer aquilo que é o confronto sobre a verdade. O que mais nós temos visto hoje são pessoas, ministros do Evangelho, pastores, líderes, membros de igreja, ministérios. A gente vê tanto. Eu estou me referindo a líderes espirituais, a pessoas que de uma certa forma têm um compromisso maior com as coisas do reino, porque diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, onde esse Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo não consegue se relacionar, porque uma das coisas que o Espírito Santo traz é um sentimento de verdade. A pessoa não mente mais. Não mente de si mesmo para ninguém, não mente nenhuma forma de uma construção mentirosa da própria vida ou da vida do outro. Mas o que mais nós temos visto hoje são mentes cauterizadas, que não têm relacionamento com o Espírito Santo, e a mentira, esse Espírito que traria a verdade, não habita no coração dele. No mesmo texto, em João capítulo 16, agora versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Novamente, o texto fala que esse Espírito é o Espírito da verdade. Esse Espírito aqui nos confronta nas nossas mentiras. Essa pessoa nos ama tanto que naquilo que é as nossas mentiras, debilidades, ele nos confronta. Quantas pessoas eu conheço que deixaram de ter relacionamento com essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada um momento em que dois jovens já estão agora indo em caminho de Emaús, já tinham ocorrido, Jesus já tinha sido morto, já estava no processo daquilo que seria toda uma instrução do seu renascimento, daquilo que seria sua ressurreição. E quando ele vem, a palavra do Senhor diz que eles estavam discutindo, lamentando, se ninguém sabia o que tinha acontecido, apesar de que alguns diziam que eles já tinham ressuscitado, e tantas expressões de sentimento. Jesus estava do lado deles, mas eles queriam mais acreditar nas mentiras, nas dores da alma, do que numa verdade que estava ao lado deles, que era a pessoa de Cristo Jesus.
Jesus. Só o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas que Jesus estava do lado dele. Tem muitas pessoas hoje vivendo mentiras, até nos seus relacionamentos com Deus, nos seus relacionamentos com Jesus, nos seus relacionamentos sociais, emocionais, eclesiásticos, porque o Espírito Santo não consegue convencê-los de uma verdade. Tem pessoas vivendo mentiras dentro da igreja, líderes de igreja, igrejas que levam o nome de Jesus só na porta, mas dentro daquilo que é a construção do pensamento não tem história, não tem projeto, não tem fundamento, e mesmo estando ali, por não terem relacionamento com o Espírito Santo, alguns estão lá, vendo algumas coisas acontecendo em diversos lugares, em diversos segmentos religiosos, tantas situações acontecendo, porque não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que nos fala a verdade, João 8, versículo 44 diz: vós sois do diabo, vosso pai é o diabo, quer satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Tem um Davi dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo nos convence da verdade, nos faz entender quem é Cristo Jesus, nos faz entender o propósito da igreja, onde nós não somos o centro, onde ninguém é rei. O único rei que existe é Jesus Cristo de Nazaré. E quantas pessoas eu vejo tentando colocar tapete vermelho para si mesmo, se sentindo, se achando. Nesse tempo onde a maioria de nós não tem esse relacionamento com essa terceira pessoa da Trindade, conhece bem Deus, conhece Jesus, mas conhece muito pouco quem é a pessoa do Espírito Santo, vivendo mentira. A minha Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. Salmo 101, versículo 1, versículo 7 diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, e o que fala mentira não permanecerá ante os meus olhos. Só o Espírito Santo vai fazer com que sejam revelados todos os mentirosos, todos aqueles que vivem um tempo de mentira. Aleluia. João 16, vou ler de novo o texto, no versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-los enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem conhece a pessoa do Espírito Santo, conhece a verdade e erra menos. Que nessa manhã, você que estava vivendo um tempo de esfriamento, nessa falta de relacionamento com o Espírito Santo, já não estava mais orando, não estava mais lendo a Bíblia, não estava tendo mais esse tempo de intimidade com essa pessoa, e por conta disso vivendo algumas mentiras no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, que nessa manhã o Espírito Santo, que traz dentro dele esse princípio da verdade, seja algo dentro de você notório, onde todos percebam e sejam contagiados por esse novo tempo na tua vida. Eu libero essa palavra no mundo espiritual sobre você. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo, será renovado em novas línguas, será cheio, e toda mentira que tem ofuscado a tua mente, o teu coração, cairá por terra e o nome do Senhor será glorificado. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo no teu coração, a paz do Senhor e fique com Deus.